assunto é regência nominal e verbal, mas para que a gente veja regência nominal e verbal, eu preciso começar com transitividade verbal. Como é que os verbos vão transitar? Entendeu? Como é que funciona a transitação dos verbos, ok? Então, para isso, lógico que eu vou disponibilizar para vocês os slides, mas eu também estou disponibilizando a aula para vocês no YouTube, tá, gente? Vejam só. A gente tem aqui, deixa eu tirar o bate-papo. A gente tem aqui verbos, vocês vão aprender hoje rapidamente sobre verbos intransitivos, verbos transitivos, diretos e indiretos. Prestem atenção. Olha, o verbo intransitivo, basicamente, é aquele que não vai precisar de complemento. Por exemplo, vovó morreu em pé. A forma como vovó morreu não é importante para o verbo morrer. Quem morre, morre. Vovó morreu. Ou seja, ele é intransitivo, ok? Agora, o verbo transitivo vai exigir um complemento. Só que o verbo transitivo, ele tem duas possibilidades. Ele tem o transitivo direto e tem o transitivo indireto. O transitivo direto é o que vocês devem aprender. O pessoal de concurso deve decorar. Depois, o aprendizado vai ser consequência. Olha, o direto não precisa de preposição. O indireto vai precisar de preposição. Só um momento. Fabi, se alguém falar algo comigo, tu me diz. Tá na tela o... Se alguém falar, aí tu vê. Se for alguma dúvida, aí tu vê. Ou se meu áudio cair, entendeu? Pronto. Tá todo mundo ouvindo bem. Vamos lá, gente. Aí eu fiz um resumozinho aqui, né, para vocês, tá? Sobre um resumo sobre transitivo direto, indireto e o transitivo direto e indireto. Esse resumozinho que eu coloquei aí com setinhas é aquele ideal para você colocar na sua mesinha, tá certo? Você só conseguiu entrar agora, Kathleen, porque eu desativei a sala de espera, porque hoje tem 3 alunos novatos na nossa sala e tem também o pessoal de concurso público. Aí eu desativei a sala de espera, tá certo? Então, vocês podem entrar à vontade sem minha autorização. Então, vamos lá. O transitivo direto faz a pergunta o quê? Vocês vão entender melhor isso na prática. E ele exige um objeto direto. O transitivo indireto, ele vai fazer uma pergunta com preposição. A preposição mais o quê? Tá certo? É o objeto indireto. E o transitivo direto e indireto vai ser um objeto direto, que é sem a preposição, mais um objeto indireto, que é com a preposição, tá? Vejam só. Cacá, mas o que é preposição? Gente, principalmente para o pessoal aqui de redação, aprendam uma coisinha de preposição. Sem áudio. Gente, todo mundo concorda que está sem áudio. Keila disse que está sem áudio. Aqui não. Então, só é você, Keila. Aumenta aí o som. Vamos lá, gente. O que é preposição? Vai ser o vocábulo, vai ser a palavrinha responsável por ligar palavras. E elas sofreram várias transformações. Por exemplo, a gente tem a contração e a combinação. No próximo slide, eu vou mostrar os próximos. Isabela também está sem áudio. Gente, vocês precisam ativar o áudio que tem assim, iPhone de Fabiana. Quem tiver com o telefone, coloca no Viva Voz, tá? Que você consegue visualizar. Keila conseguiu. Vamos lá. Veja essa contração de preposição. A preposição de mais o artigo o ficou do. A preposição de mais o artigo indefinido ficou dum. De mais esta ficou desta. Em mais o ficou no. Aí eu te ensino... Oi? Juliana, coloca no Viva Voz ou verifica aí se você não deixou mudo o meu áudio, que está no iPhone de Fabiana.
porque aí você não vai ouvir, tá? O restante do pessoal tá ouvindo, então é alguma configuração aí com você. Então, vejam só, gente, essas construções, tá, gente? Essas construções, cuidado na redação. Vocês têm medo de colocar tudo. Eu tiro tanto ponto que às vezes você fica com medo de ser despontuado. O Cacau eu boto em este ou eu boto neste. Cacau eu boto de esta ou eu boto desta. Gente, você coloca do, desta, no, neste. Por que você faz isso? Porque as contrações são aceitas. Ok, gente? Vejam só agora. Faz no meu. Pode fazer no meu. No Insta, com a prova. Aí, vejam só. Exemplos. Agora é a hora do intenso tráfego. Gente, não precisa dizer agora é a hora de o intenso tráfego. Há muitas pessoas em o ou no estádio hoje. Neste ano, quero paz em o meu coração. Você não fala assim. Você também, no caso das preposições, você pode escrever assim. Não precisa escrever em este. Pode escrever neste ano, quero paz no meu coração. O exemplo agora de preposição formada por combinação. Olha lá. Isto está certo, ao passo que aquilo não. Aonde quer que eu vá, te seguirei. Lembra do aonde? Para ideia de movimento, não é para local fixo. Aonde, ideia de movimento. Já expliquei. Tanto para a turma do Projeto Caveira, como para Português do Zero, quanto para a turma do Enem, tá? Sobre a questão do aonde. Então, essa combinação de a mais ou, a mais os, a mais aonde, veja que legal essa questão da preposição formada por combinação. Uma outra coisa, nós temos também as preposições essenciais e as acidentais. Cacau, como assim? Acidental aconteceu, brotou no bailão da gramática. Olha só, as essenciais, aí cabe um pouquinho decoreba, tá? Você tem que saber quais são as essenciais e as acidentais. Como a língua portuguesa é o teu idioma nativo, é fácil você saber disso. Por exemplo, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, enfim. Todas essas são essenciais. Exemplo, o vento sopra sobre a vila. Esse a não é artigo, é preposição. Aguardo com alegria a sua chegada. Aconteceu em março deste ano. Tudo isso é preposição, tá, gente? Só um momento. Fique em pé, porque daqui eu vou ficar muito feia. Não, não invente isso, não. Na altura do meu rosto. Pronto, assim. Agora vejam as acidentais. Quando uma palavra assume a função de preposição, exceto consoante, durante, mediante, afora, fora, segundo, tirante, visto, se não, tudo isso se tornou preposição acidentalmente. Exemplo de aplicação. O ministro agiu segundo as orientações do presidente. Esse segundo aí funciona como preposição. Ou você me obedece, se não, vai ficar de castigo. Esse se não funciona como preposição, tá, gente? Aí agora aprendemos em 3 segundos o que é preposição. Claro que vocês precisam se aprofundar melhor no assunto. E vamos agora ao que é regência verbal. Tá? Eu tenho uma construção na regência verbal do verbo mais o seu complemento. O que é a regência verbal? Conforme está aí no slide de vocês, que vocês estão visualizando, é a forma como o verbo se relaciona com complementos, podendo ser intransitivos, podendo ser transitivos direto e transitivos indireto. Vocês vão ver isso agora, os exemplos. Vejam os intransitivos. Gente, intransitivo, ele não transita, ele não precisa de complemento. Meu amigo viajou. Quem viaja, viaja. Eles chegaram. Quem chega, simplesmente chega. A turma já saiu.
quem saiu, saiu. Beleza, eu não preciso de um complemento. Vocês vão entender agora a questão do complemento verbal quando você entender que vai ser necessário, quer dizer, que serão necessárias perguntinhas. Vejam só. Olha que massa o que é um transitivo direto. Veja. São verbos que necessitam de complemento sem preposição. Os candidatos pediram uma oportunidade. Vocês estão achando aí preposição? Pediram. Olha a perguntinha que eu falei lá no começo da aula. Pediram o quê? Uma oportunidade. E uma é artigo, não é preposição. Então, não tem preposição nesta frase. Então, como não precisa de preposição, a gente diz que é um verbo que transita diretamente. Agora, vamos aprender o que é um transitivo indireto? Para vocês decorarem, um verbo transitivo indireto, ele precisa de um barquinho, tá? Faz de conta que é um rio e o verbo intransitivo vai precisar de um barquinho. O barquinho é a sua preposição. Veja só. Transitivo indireto, olha lá. A proposta não agradou os candidatos. Gente, a proposta não agradou. Não agradou a quem? Aos candidatos. Olha a preposição aqui, olha, gatos e gatas. Cadê meu mouse? Meu Deus, é só para eu mentir. Aqui, ó. Preposição mais artigo, aos. Ok? Então, aqui tem preposição. Eu usei um barquinho. Então, é um objeto que vai transitar indiretamente. Eu vou precisar de um barquinho. Eu vou precisar de uma preposição. Então, dá para você aprender esse assunto do que é o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto vai se ligar a um verbo transitivo direto e não vai ter preposição entre o verbo, por exemplo, aí no exemplo, pediram uma oportunidade. Entre pediram e oportunidade não tem preposição. Então, é transitivo direto. Quando eu digo agradou aos candidatos, é transitivo indireto, porque o aos é uma preposição e um artigo, ou seja, tem um barquinho para ligar, tem a preposição. Tá, gente? E quando é que eu vou ter os dois, tá? Transitivo direto e indireto. Numa frase que eu acho que não está aparecendo. Deixa eu diminuir aqui o slide. Ah, ele contou o que? A verdade, é objeto direto. A quem? Aos amigos. Ou seja, eu tenho na primeira parte um verbo transitivo direto e indireto. O que é que eu tenho na primeira parte? Um objeto direto, que é a verdade, que foi contada sem preposição, transitou diretamente, não precisou de barquinho. A quem? Aos, olha a minha preposição, amigos. Transitou indiretamente, precisou de um barquinho para atravessar o rio. Gente, eu simplesmente tirei o meu bate-papo aqui da tela, preciso dele, achei. Tá legal a aula? Vocês estão conseguindo compreender? Finalizar não, Nájio, deixa. Eu vou botar no meu também. Não, deixa eu só ficar com a prova. Deixa. Eu tenho gente que não te segue, que vai começar a te seguir, tá? Não tá. Não é para ter saído, não. Ter deixado, porque eu tenho quase 6.000 seguidores. Sim, mas já tem teu. Tu quer mais? Vamos lá. Esquecer e lembrar. O que é que eu preciso que vocês vejam de uma coisa? Olha, desses dois verbos que são casos especiais. Vejam. Eu quero que vocês decorem isso. Sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Veja só, o esquecer e lembrar sem preposição. Olhem essa construção, galera aí que vem para a redação. Erra a preposição e eu fico doida ensinando para vocês. Vejam, esqueci o nome dele. Se eu não tenho pronome, se eu não tenho preposição, eu não tenho pronome e vice-versa. Agora veja, lembrei-me. Aí agora a preposição do nome dele. Olha,
lembrei o que aconteceu. Agora, olha, com pronome com preposição. Lembrei-me do fato, lembrei-me do que aconteceu. Se eu tenho pronome, eu tenho preposição. Se eu não tenho pronome, eu não tenho preposição. Por exemplo, eu me esqueci dos meus documentos. Agora, esqueci meus documentos. Cacau, eu posso dizer esqueci dos meus documentos? Não pode. Não pode. Só se tivesse um pronome oblíquo, tá, gente? Olha aí, ó. Eu, neste caso, eu me esqueci dos meus documentos. Tem pronome? Boto preposição. Não tem pronome? Não coloco preposição. Entenderam isso? Posso passar? Vitória. Vitória não está me ouvindo. Quem está? Escreve aí para a Vitória que há algum problema lá, porque vocês estão ouvindo. Deixa eu ativar aqui para ela colocar. Eu vi. Chegou uma nora aqui em casa. Uma gatinha para Joaquim. Vamos lá, vamos continuar. Lembrando que esta é só uma aula de introdução. Oi? Ela já ativou. Vamos lá. Essa regrinha já foi, né? Agora, mais 2 verbos. Olha, obedecer e desobedecer a alguém. Deixa eu mexer no meu chat aqui. Eu tô com a televisão aqui, viu, gente? Aí, eu tô vendo o pessoal que conversa comigo. Então, vamos lá. Não obedeça às leis de trânsito. Não obedeça ao quê? Às leis de trânsito. Verbo transitivo indireto. Ele vai transitar, ó, com uma preposição. Tá vendo aqui que eu tenho uma preposição a com crase? Isso não é artigo, não. É preposição. Então, vê. Verbo transitivo indireto. Indireto porque eu preciso de um barquinho para eu transitar. Devemos obedecer às normas. Obedecer exige preposição. Eles desobedecem, não desobedecem os pais, desobedecem aos pais, tá? Então, fica errado quando sua mãe, quando seu pai dizer, menino, mas tu desobedece, né? Os teus pais, aí tu diz, não, mãe, está errada. É porque eu estou estudando, eu não tenho tempo de lhe obedecer. Eu desobedeço aos meus pais. Beleza, gente? Agora, preferir e simpatizar. Gente, prefiro doces a salgados. Você não prefere isso do que aquilo. Pelo amor de Deus, não assassina o português. Você prefere isso a aquilo, tá? Prefiro doces a salgados. E isso é uma preposição e aluno meu do meu coração. Porque esse a preposição não está com crase. Me diga para eu não morrer do coração. Bora, alguém pelo menos ativa o microfone e me diz. Porque plural. Singular, mas plural, crase, passa. Singular, mas Todo mundo Passa sabe. mal. Passa mal, beleza. Ó, você simpatiza com alguém, tá? Gente, entrou uma namorada aqui para o meu gato. E vocês sabem como é que gato namora, né? Aí tá abafada aqui a situação. Eu simpatizei com vocês. É verdade, não é, Fabi? Tá aqui uma zoada, porque... Falta de respeito com a mãe trabalhando. Uma falta de respeito comigo, eu trabalhando e esses gatos querendo namorar, eu acho isso errado. Agora, depois, Joaquim não passa no vestibular, diz que a culpa é minha. Minha gente, filma, Fabi, filma. Um foi para debaixo do... É porque tá no Instagram essa live. Gente, vê só. Errado não tá, né, Bruno? Eu sabia que esse comentário era teu. Eu sabia. Vamos lá, continuar. Vocês entenderam que obedecer, desobedecer, preferir, simpatizar são todos verbos que exigem preposição, entenderam, né? Vamos passar, porque senão essa aula não termina hoje. E eu pensei em fazer uma aula de meia horinha, né? Mas eu sei que eu falo muito. Mas Jesus vai me abençoar e eu vou mudar, tá? Eu vou mudar. Olha,
Agradecer, perdoar e pagar. Perdoei a você, paguei a você, agradeci a você, tá? Transitivo indireto. Quando for pessoas, é com preposição. Esse a não tem crase porque é antes do você. Então, não tem crase, mas é uma preposição. Agora, perdoei o sol, agradeci o dia. É transitivo direto, não vai precisar do barquinho, não vai precisar da preposição, porque é para coisas. Quando você perdoar, pagar e agradecer as pessoas são interesseiras, pensem assim, então eu vou dar uma coisinha a mais, a coisinha a mais vai ser a preposição. Quando for coisas, não precisa de preposição, ou seja, perdoei o sol e não ao sol, tá? Você perdoou o sol. Outra coisa, veja essa questão do transitivo direto e indireto, quando tem um objeto direto e indireto. Veja, ele pagou a dívida, porque ele pagou a dívida, mas ele pagou a quem? Ao devedor. Você não pode dizer que ele pagou a dívida, o devedor não. Ele pagou a dívida ao devedor. Informar desse lado não. Desse lado. Informar algo a alguém ou alguém de ou sobre algo, com preposição também, tá? Você vai informar algo a alguém ou alguém de ou sobre algo. Por exemplo, você não informou Fabi de que tem gente falando aqui. Não tem não, é só um exemplo, Fabi. Você não informou Fabi, você informou a Fabi. Você informou a alguém, entendeu? Você informou a Fabiana sobre alguma coisa. Beleza, gente? Tá difícil não, né, essa aula, e isso é o primeiro momento da aula. Olha estes casos, quando você vai mudar o verbo, quando você vai mudar a regência, você muda também o sentido. Colocando ou não preposição, você vai mudar o sentido. Veja, aspirar sem preposição tem o sentido de cheirar. Aspirar com preposição tem o sentido de desejar. Quer ver? Aspirei o perfume das flores. Então, você sentiu o cheiro. Agora, aspirei a algo. Você desejou, por exemplo, um cargo, tá? Agora, se eu disser com preposição aspirei ao perfume, tá errado. É como se você tivesse desejado aquele objeto. O correto é aspirou o perfume. Se for no sentido de desejar, é com preposição. Se for no sentido de cheirar, é sem preposição. Vamos lá. Assistir sem preposição e assistir com preposição. Gente, assistir o que vocês estão fazendo agora. Os meus alunos estão assistindo a live com crase, com preposição, porque é no sentido de observar. Agora, quando eu digo o médico assistiu o paciente com artigo, sem preposição. Ele cuidou, tá? Prestou assistência. Ele cuidou do paciente. Se eu disser o médico assistiu ao paciente com preposição, ele está lá, o paciente morrendo e ele lá, ó, assistindo, olhando. Entenderam? Então, o médico, para cuidar do paciente, o médico assiste sem preposição. Para você visualizar alguma coisa, você usa o verbo assistir com preposição. Então, cuidado no verbo assistir na hora da sua redação, tá, gente? Vamos lá. Mais um pouquinho. Verbos que, mudando a regência, mudam o sentido. Agora, o querer com e sem preposição. Gente, se você quer algo ou alguém, por exemplo, eu quero um carro. Sem preposição, você deseja. Agora, querer a algo ou alguém, amar. As mães querem a seus filhos, ou seja, elas querem bem, ok? As mães querem a seus filhos, elas amam, elas estimam. Cacau, querem a seus alunos. Cacau estima os seus alunos. Agora, eu quero um aluno. Estou aqui, viu? Matrículas
abertas. Eu quero um aluno. Sem preposição, então eu desejo um aluno. Bruninho, tenha calma que eu sou casada, viu? Eu sou casada, viu, Bruninho? A gente nem show pode mais, Omar. Vai poder fazer, não se preocupem. É porque hoje, esse final de semana, eu estou testando. Após o aulão de amanhã, às 15 horas, vai ter showzinho de vocês, sim. Quem estiver no aulão vai ficar no showzinho no final. Vamos lá. Verbos que mudando a regência mudam o sentido. Responder com e sem preposição. Olha, o menino respondeu seu pai, ou seja, ele foi mal criado. Agora, com preposição. O menino respondeu ao seu pai, ou seja, o pai fez uma pergunta e ele respondeu. Maiara respondeu à prova, com cravo, que é preposição, ou seja, ela pegou uma prova e respondeu. Agora, Maiara respondeu cacau, ou seja, eu falei e Maiara me deu um fora. Entenderam, gente? Aí, vamos lá. Verbos que, mudando a regência, mudam o sentido. Agradar, avisar e precisar. Vamos lá. Fazer carinho, tá? O sentido de agradar sem preposição. Visar é um negócio que você está mirando, tudo sem preposição, tá? E precisar é indicar com precisão, sem preposição. Por exemplo, a mãe agradava a criança. Sem preposição, ela fazia carinho. O caixa visou o cheque. Ele visou o alvo. Tipo, ele deu visto, mirou. Tá? Agora, com preposição. Satisfazer, almejar e necessitar. Esses são os significados para agradar com preposição, visar com preposição e precisar com preposição. Veja satisfazer com preposição. O filme não agradou os garotos, não. Porque filme não faz carinho. O filme não agradou aos garotos, tá? Se bem que Grey's Anatomy faz um carinho no meu coração, né? Eu amo Grey's Anatomy e tô esperando aí as temporadas, louca da vida. Vocês entenderam, gente, que dependendo se vai ter preposição ou se não vai ter preposição, você pode estar falando coisas totalmente loucas, tá? Então, muito cuidado com a questão do uso da preposição. E isso tem a ver com a questão de como você vai reger o seu verbo. Você tem que ver se você vai estar regendo com ou sem preposição. E regência nominal vai ficar para um segundo momento da aula. Até aqui vocês gostaram? Gente, é a hora de vocês ativarem os microfones. Gostei da aula. Naso está dizendo que gostou. Achei da hora. Top demais, top demais. Com sono. Muito boa, muito boa. Tá Tá massa a aula, tá